Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro, Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Una actividad proyectual cuyos referentes se dan cita en Buenos Aires en la ya clásica Bienal Internacional de Arquitectura, que en su versión número 16 se desarrollará en la Usina del Arte en el barrio de La Boca. Hoy, en este ciclo de Anticipando la Bienal, donde recordamos el paso de importantes referentes por los anteriores eventos, compartiremos el diálogo mantenido con Paulo Méndez da Rocha, ganador del León de Oro y el premio Pritzker 2006, y su conferencia magistral. Otro programa de colección de la Biblioteca de Teleproyecto. A manifestação, como
é inevitável, porém de absoluta emoção, quanto à felicidade de mais uma vez passear por essa cidade de Buenos Aires, que para nós, de um modo geral, os brasileiros, mas eu tenho a impressão que muitos paulistas, muito particularmente os paulistas, têm um encanto e um prazer supremo pela ideia de modelar e exemplar uma cidade. E se vê que a essência das pedras com que se faz uma cidade é o povo, é a gente. E os argentinos são muito extraordinários. É um grau de civilização fantástica. As noites nessa cidade são exemplares para qualquer cidade do mundo. E para nós é uma grande emoção e ao mesmo tempo um amparo, como quem diz, teremos sempre um belo exemplo. Paulo Méndez Larrocha expuso ante el auditorio colmado de colegas y estudiantes su posición sobre cuál es la responsabilidad que deben asumir los arquitectos frente a la naturaleza, sobre todo en los países latinoamericanos. Eu podia mostrar 3 exemplos de meu trabalho, como vou fazer com imagens, que querem dizer o seguinte, que cada vez mais, apesar de nada disso é novidade, mas cada vez mais compreendemos que a grande questão entre nós, os homens, desde as origens, é estabelecer a habitabilidade dessa dita natureza. A nossa existência é uma contradição e talvez essa seja a garantia de que estamos aqui até hoje, porque estabelecemos como estímulo da nossa existência a ideia de contradição, ou seja, a natureza não está aí para ser simplesmente gozada, mas desvendada e compreendida, principalmente não como uma paisagem, mas na sua essência de caráter fenomenológico, o que são as águas, o clima, as distâncias, etc. Nós, da América, eu tenho a impressão que podíamos ter, ou melhor, devemos assumir a responsabilidade de necessariamente, apesar de toda a herança de conhecimento, temos que inventar, diante de uma natureza mais do que em qualquer outro lugar, in natura. Nossas cidades são muito recentes. Portanto, de fato, o que vivemos hoje é uma visão de que a essência da questão da cidade contemporânea é política. Daí a importância das reuniões de arquitetos e a discussão dessa situação da cidade contemporânea, porque a responsabilidade advém da consciência que se forma cada vez mais, que as ciências, as técnicas, as artes, de uma maneira geral, constituem um discurso, e assim também, portanto, a arquitetura constitui um discurso sobre esse conhecimento. E como a arquitetura se dirige ou abrange todas as formas de conhecimento, desde as questões de caráter indizível, da situação do homem, seja lá pelo lado da linguística, da antropologia, da filosofia, sejam as ciências exatas, a construção tetônica, e tudo isso é impossível que se conheça profundamente pela via da especialização, de todo esse âmbito imenso do conhecimento humano, é que a arquitetura constitui uma forma peculiar de conhecimento enquanto modo de abordar a natureza para submetê-la aos desejos e necessidades humanas, com uma visão hoje muito forte e nova, se quisermos, porque constitui-se a formação de uma verdadeira cultura popular com uma força imensa sobre a questão da natureza. Conceito de natureza, fragilidade do planeta, o que são as águas, a atmosfera, a mecânica celeste. Hoje se cria um senso comum, uma forma popular de cultura com essa consciência. De outra parte, não se trata de procurar assuntos extravagantes, mas com serenidade, se pensarmos. É justo dizer que se aborda com nitidez
a nível de experimentos mesmo, tais como quais sejam os voos interplanetários, etc., se aborda a questão da expansão da vida humana no universo. Esta é pura verdade. Enquanto estamos nos nossos gabinetes, aqui nesta sala, confinados em regime de trabalho, digamos, há estações orbitais com nossos companheiros, amigos que estão trabalhando lá. A cidade contemporânea, a partir dessa constatação da experiência típica dos americanos diante da natureza, agora sim essa concreta natureza, geografia, geomorfologia, condição das águas, mecânica dos fluidos, é muito particular entre nós e tem dado a nós uma certa importância nas intervenções que fazemos uma vez ou outra, já no plano da discussão internacional das questões. Com essa ideia, eu vou mostrar 3 projetos que não são, portanto, no caso, parecia que não era o mais conveniente, edifícios de modo isolado, mas intervenções que mostram como é possível uma visão de caráter arquitetônica sobre a disposição espacial e grandes transformações desencadeadas por uma certa visão, isso assim e assim não, sobre o território, etc. Isso bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse. Eu vou mostrar um projeto que é fruto, ou um ensaio, nada que foi construído, fruto de um seminário internacional feito pela Universidade de Montevidéu. O tema era a própria Baía de Montevidéu. Dito assim porque toda a cidade de Montevidéu gira em torno dessa chamada Baía, que seria possível ver como quase um círculo, não perfeito, com uma boca aberta para o Atlântico, e a cidade se desenvolve em torno desse recinto aquático. É curioso notar, então, a capacidade que você pode ter, que nós temos, uma virtude da arquitetura, quanto à ideia de disposição espacial e transformação nas intervenções que se faz, de uma visão crítica para dizer, então, isso não, que é a famosa, que estava lá prevista, avenida que circunda a Baía, ou seja, é o limite ele mesmo da cidade que termina na água, depois é água, não se pode fazer mais nada. A Baía tem um diâmetro de 2,5 km, 3 km, portanto uma dimensão palpável, possível de ser vista com clareza, dominada, uma dimensão de uma avenida, 2,5 km. E o que nós fizemos foi dizer, não façamos isso, essa avenida circular, mas vamos retificar os 3 lados dessa baía com obras muito conhecidas, que são muralhas de cais feitas com enrocamento e aterrar as plataformas horizontais com material de dragagem da própria baía, considerando que essa suficientemente grande superfície de água não possui calado suficiente para navegação de navios, só do lado direito de quem de costas para a África olha para o continente, há o porto dragado, constitui-se aquilo tudo numa praça quadrada de águas, onde inclusive a virtude da mecânica dos fluidos surge com uma força imensa, uma vez que pequenos vaporetos, como dizem os italianos, barcaças de passageiros, podem constituir, organizar-se, um intenso tráfego de passageiros de um lado para outro desses 3 lados da Baía, ou seja, a cidade de Montevidéu passa a girar em torno de uma praça quadrada de águas. Se tivéssemos que convocar uma imagem, por que não dizer simples, sobre coisas já feitas e experiências, além de tudo que se sabe da Holanda e tudo que se sabe de Veneza, se vê que isso é perfeitamente possível e se desenvolve uma outra consciência na própria população de uma cidade nascida à beira das águas e de uma tradição de uma certa marinhagem que lá não estava. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? El premio Pritzker presentó una propuesta al concurso para la Biblioteca de Alejandría.
Las bases incluían una cierta limitación que Méndez de Rocha consideró equivocada y por lo tanto incluyó ese espacio intocable en su proyecto, aún a sabiendas de que eso lo dejaba fuera de concurso. O segundo projeto que eu vou mostrar, quanto imagem desse tipo de reflexão, pode ser, numa situação como essa que estamos, de colegas arquitetos interessantes, porque todo mundo deve conhecer ou lembrar, porque foi objeto, o problema que vamos mais ou menos mostrar, de um concurso internacional, a Biblioteca de Alexandria. Também fizemos uma reflexão desse tipo, como quem diz, isso não, que muitas vezes é interessante, em vez de você dizer que o arquiteto quer fazer isso, como no caso de Montevidéu, nunca se supôs, aquele grupo de trabalho onde eu estava, que nós queríamos fazer uma praça quadrada de águas. Essa é uma besteira, em princípio, se você andar com essa ideia na cabeça. O que nós fizemos foi examinar a questão e dizer aqui o que eu podia transformar como um problema e resolver o problema. O confinamento da avenida. No caso da Biblioteca de Alexandria, com toda a pompa que possa haver em quem organiza um concurso internacional, que quem naquele lugar monumental, Alexandria, destina um terreno suficiente para a nova Biblioteca de Alexandria, com toda a pompa dessa circunstância bem estudada, você olha e diz, isso é uma besteira. É uma grande bobagem, porque vejam, senhores, se não é verdade. Havia à frente das águas, ali naquele lugar, uma avenida e território atrás dessa avenida. Uma avenida de intenso tráfego, na frente do mar. Nesse terreno atrás devia se fazer a Biblioteca de Alexandria, mas justamente num lugar onde na perpendicular nasce e está lá uma península de uns 300 metros para dentro das águas, que ficaria perdida do outro lado da avenida, que estava lá já contemplada como território para ser respeitado e protegido, chamada simplesmente Península dos Faraós, e em cujo meio dessa península, mais ou menos de 30, 40 metros de largura, testemunhos de um templo antiquíssimo dos faraós, etc., algumas tamareiras, e aquilo ficaria perdido como um jardim. O que nós fizemos foi, sabendo que estaríamos fora do concurso, como quem diz, um discurso, vejam, senhores, isso aí. Foi fazer nesse terreno destinado um edifício de administração e suficientemente grande para, levantado do chão, cobrir uma praça onde haveria uma descendência de ingresso para um grande salão e um túnel escavado com técnica com que se faz metrô por dentro da península, e os outros edifícios, cumprindo o programa da biblioteca, estariam dispostos, inclusive um deles dentro d'água, com tubulões pneumáticos, etc., associado a essa península, que seria então os jardins da biblioteca. Ou seja, usar os recursos técnicos, não simplesmente para construir esse ou aquele edifício, mas usá-los, escavações, fundações no mar, usá-los com o sentido de transformação do espaço e uma disposição espacial, com a mesma serenidade que o arquiteto dispõe espaço, sala, cozinha, banheiro, corredor. Agora você dispõe a Península do Faraó, a nova Biblioteca de Alexandria, serenamente, como quem navega e descobre a América. Por que não? As coisas podem ser muito simples. São estrelas, ventos, conhecimento, etc. Por isso, você pode dizer até, não sei se quem descobriu a América de fato foi Colombo ou foi Galileu, porque senão não se descobria nada. Das coisas que estão lá e não se vê, porque não se transforma com esse tipo de especulação, é preciso notar, no caso da descoberta da América, que os ventos que trouxeram Colombo estavam aí há bilhões de anos. É preciso surpreender de um modo humano esses ventos e dizer, o Senhor vai me levar lá, ainda que não quieras. En el final, el arquitecto brasileño mostró su propuesta para el reordenamiento del espacio en el campus de la Universidad de Vigo con la aplicación de su concepto de arquitectura como hecho global
y cómo se ganó territorio aprovechando el espacio aéreo. O último projeto que eu vou mostrar, as últimas imagens, se refere a algo um pouco mais objetivo, porque é um projeto que está em primeira fase de construção. É a Universidade de Vigo, no norte da Espanha, um lugar muito extraordinário. Só a aventura de ser possível hoje um de nós ser chamado por uma consulta, viajar, porque eu não conhecia Vigo, a Ria, que é um acidente geográfico extraordinário, a penetração do mar num corredor estreito, digamos 5, 6 quilômetros em média, que penetra 30, 40, 50 quilômetros no continente. Ou seja, dos dois lados, fundaram-se pequenas cidades, aldeias de pescadores. É um lugar de uma população engenhosamente marinheira, hoje já com grandes estaleiros, etc, etc. A Universidade de Vigo expande-se muito rapidamente, está lá há muito tempo já. Um grande interesse e incentivo em ampliar as instalações, particularmente da parte de tecnologia, etc, etc. E qual é a questão? Diante, fundamentalmente, do seguinte problema. O recinto da universidade é absolutamente confinado, ainda que suficiente a área, por uma rodovia com uma extensão, digamos, de diâmetro de 1 quilômetro e coisas assim. Área mais que suficiente. Porém, numa situação em que o terreno, a partir de uma cota 460 em relação ao nível do mar, na topografia natural, já foi toda explorada como se fosse um anfiteatro, e lá para diante o terreno desmorona de uma forma, quase podia-se dizer, escabrosa. Não só pela violência do tamanho das questões topográficas, altura e horizontal e vertical, como a própria geomorfologia. O território é todo muito pedregoso, de um granito em decomposição, coisa que, para construir, é horrível, mas para se ver, inclusive, é uma paisagem belíssima, agreste, típica do lugar. Ali está a parte de filosofia, o centro de convivências, a parte esportiva, reitoria, biblioteca, habitação de estudantes, e agora é o precipício. O que nós imaginamos foi fazer, como uma corda desse semicírculo da 460, uma rua construída artificialmente na 460. Fizemos então, e dos comentários críticos sobre a situação que se fazia, os estudantes não se encontram. O clima aqui chove de baixo para cima, se dizia lá, por isso da gente. O que nós fizemos foi uma rua fechada, coberta, como se fosse uma rua, um grande viaduto. Na cota mesma 460, com 3 ligações fundamentais. Uma no recinto da biblioteca e centro de convivência, outra no recinto das habitações dos estudantes, e uma mais ligeira, de caráter mais administrativo, para a reitoria. E a nova universidade, os novos edifícios da universidade, teriam que, para gozar de incríveis virtudes, se submeterem a se associarem a essa rua coberta elevada. Ou seja, esta rua, de vez em quando, encontra no mesmo nível, os recintos dos edifícios, biblioteca, cantina, tudo o que é possível de convivência entre os institutos universitários. Naturalmente, serão edifícios verticais. Esta rua elevada nós sustentamos com pilares a cada 100 metros, 70 metros. O território fica tocado muito pouco, portanto não ofendido. Você sempre estaciona a 100, 200 metros do seu lugar de trabalho, nesse clima horrível. Então estabelecemos estrategicamente 4 estacionamentos circulares também associados a essa rua vertical. Como é possível construir, inclusive no caso, aquilo que seria um novo território, um tanto aéreo, etc. Estamos fazendo isso muito bem amparados com a técnica local, que é muito desenvolvida, a tecnologia de um modo geral naval, e mesmo o maquinário da própria construção, gruas e etc, etc. Estamos fazendo uma primeira estrutura metálica por aduelas sucessivas construídas a partir
do espaço já, por cima de si mesma, a partir de cada pilar. É a questão fundamental, não dos edifícios como coisa isolada, não? Simplesmente. Então eu mostrei trabalhos em que este aspecto está bastante ressaltado. Esta é a minha ideia. ¿Cómo ves hoy la enseñanza de la arquitectura, si las nuevas generaciones estos conceptos lo tienen claros? Creio que sim, porque são conceitos que estão por toda parte divulgados, não? A consciência sobre o planeta, sobre a natureza, sobre as águas. Isso faz com que se dê ênfase a esses aspectos nas escolas também. Eu espero. Planteaste de hacer cosas simples en un mundo donde parece que la arquitectura está como volviéndose un poco rebuscada. ¿Cómo es ese contraste, digamos? É verdade, um certo rebuscamento é uma forma de fazer a mesma coisa, parecer, entretanto, que é novo. E eu estou propondo que se faça realmente transformações efetivas, né? E não repetir a mesma coisa com formas variadas. ¿Cómo ves la inclusión de la gente en los proyectos? Muchas veces el arquitecto está pensando en el destinatario de su tarea. Não, sempre tem que pensar. Só que o destinatário não é uma pessoa em particular. O destinatário é o gênero humano, qualquer um. Você não pode fazer uma casa numa cidade hoje que não sirva para qualquer um. ¿Esta globalización de alguna manera hace perder identidad? Eu acho que não, ao contrário. A nossa identidade só aparece em frente ao outro. Você sozinho não tem identidade nenhuma, a não ser Narciso. ¿Qué piensas de la Bienal? É um momento muito interessante de encontro para discutir tudo isso. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes ininterrumpidamente la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Nos hemos podido acercar al clima que se vivirá en la próxima Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires con el diálogo mantenido con Paulo Méndez da Rocha. Eso, bueno, por hoy nada más. Nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre, hasta cualquier momento, en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro, Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Archivos Activos es
es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos activos, muebles de trabajo. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.